Eu acho que esse é o dilema que a gente mais gravou a introdução da história. Vamos lá. Terceira tentativa. Bora, agora a gente vai. Dilemas, episódio 120. Como vai essa força, Pedrinho Fonseca? E aí, velho, como vai essa força? Tamo aqui mandando brasa. Olha só, a gente sempre fala por aqui. Quer mandar seu dilema pra gente? Escreve para luabarros@redeamparo.com.br e para pedro@redeamparo.com.br. Tá tendo uma avalanche de dilemas maravilhosos durante esse mês de janeiro. Esse mês de janeiro que tá parecendo o quê? Agosto. Tá parecendo um vinil, lado A e lado B. Parece que teve 2 janeiros, né? Um disco do Yes. Eu nunca vi um negócio desse. Eu não aguento mais janeiro. E a gente se despede hoje, nesta segunda-feira, dia 31 desse mês, torcendo para que fevereiro tenha 28 dias, março tenha 27. E assim abril, a gente chega... Nossa, ia ser bom esse decrescente. Um dezembro aí com 16 dias. Mas, né? A gente começa fevereiro com uma novidade muito especial. Muito. Tô bem animada. Vamos lançar a nossa comunidade da Rede Amparo. Isso aí. Vai ser bem bonito. Essa novidade vai sair em primeira mão para quem é Dilema Raiz, que são os integrantes da nossa primeira comunidade. Então, eles serão informados sobre essa mudança em primeira mão e depois a gente vai contando mais para vocês. Então, quem não faz parte da nossa comunidade vai receber esse dilema hoje, vai receber o próximo do dia 7 e depois a gente só se vê em março. E quem fizer parte dessa nova comunidade que a gente vai montar vai receber normalmente os episódios semanais do Dilemas. Agora, né? Peu, uma dúvida. Pois não. Essa comunidade é só para ouvir o podcast? Não é, mas a gente também não vai contar nesse episódio de hoje. Tá bom. Não, é só um spoiler. Olha ela, gente. Caboge. Deixar um gostinho. Antes que as coisas vazem aqui, Caboge, pelo amor de Deus, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São 2 premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema que é um confronto entre 2 soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema é um problema a ser resolvido. Ou não. A ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros e Pedro Fonseca. Olha... O que temos aí? A gente tem uma Valentina que traz assim... Como é que você vê quando chega um dilema que ele é cortante? Vamos lá. Uma Valentina que chega chegando. Posso ir? Diga lá. Então bora. Não dá pra dar zoom não, né? E ver a tela. Fiquei preocupado agora. Dá não. Vamos lá. Não é sério. Essas coisas a gente tem que manter a privacidade. Numa das tentativas de gravar o dilema hoje, eu li o nome da Valentina enquanto eu li o e-mail. Então eu disse, não, Peu, lê aí. Essa é a terceira tentativa que a gente tá aqui pra começar. Agora vai, vamos nessa. Oi, Lua. Oi, Peu. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer pelo trabalho tão necessário que vocês fazem. Eu sou uma das muitas pessoas que chegaram aqui durante a pandemia, mergulhei fundo nos episódios e decidi embarcar em uma jornada de autoconhecimento. Inclusive, tomei coragem e comecei a fazer terapia depois de escutar vocês e perceber como eu precisava dar atenção às minhas dores. Rapaz. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá pago. Tá pago. Valentina, que delícia ouvir isso. Vamos aí seguir aqui o dilema dela. Eu cresci na, entre aspas, família perfeita. Pai e mãe que se amam muito e que sempre amaram muito eu e ao meu irmão também. A nossa família sempre funcionou muito bem, mas ao mesmo tempo eu, desde muito nova, me sentia agredida dentro dessa dinâmica familiar que não tinha espaço para defeitos. Fui, na verdade sou até hoje, a filha que não come direito. Ouvi durante toda a minha infância que não comia nada, que ia ficar doente por isso, que eu era chata demais para comer, que era manha, frescura e coisas similares. Acho que é aí que nasce a primeira decepção dos meus pais em relação a mim. Já que a história sempre foi, Valentina, desde que mamava, era chata para comer. Isso era o que era dito. A comida foi só uma das coisas que me fez sentir que eu não cabia ali. Além da filha que não come, eu também ganhei o rótulo da filha que chora por tudo. Era difícil ouvir que eu estava chorando sem motivo, quando eu sabia exatamente por que estava triste ou com raiva. Meus motivos poderiam não ser suficientes para os meus pais, mas eles existiam. Com o passar dos anos, eu me sentia cada vez mais longe dos meus pais e cada vez mais na obrigação de ocupar meu espaço naquela família perfeita. O problema é que eu sentia que aquele personagem para o qual eu tinha sido designada não me servia. Era apertado demais estar ali.
Desde muito nova, aprendi a esconder qualquer sentimento meu. Aprendi a chorar em lugares e horários que ninguém via. Aprendi a escrever sobre o que estava doendo e jogar fora para ninguém ler. Aprendi a viver sem que ninguém soubesse o que se passava aqui dentro. Me esforçava muito para tirar as melhores notas na escola, estudava muito, fazia aulas extras em turmas mais avançadas e com alunos mais velhos para aprender mais. Encontrei no estudo um motivo para que meus pais se orgulhassem da filha imperfeita que não se encaixava naquela família. Mas aí chegou o ensino médio, prestei vestibulinho. E o que é vestibulinho? É um vestibular que você faz antes do 3º ano. Mas aí chegou o ensino médio, prestei vestibulinho e consegui entrar em uma das escolas técnicas mais concorridas da região. No momento em que soube da aprovação e contei para os meus pais, me senti por uns minutos dentro do personagem designado a mim. Mas essa felicidade passou muito rápido depois que as aulas começaram. Apesar de continuar me esforçando muito, minhas notas ali eram suficientes somente para não pegar DP, com direito a umas recuperações aqui e ali. DP? Consigo nem traduzir, Valentina. Não, mas desculpa. é não repetir de ano, alguma coisa assim. Não pegar. Também não sei não. Vamos dar um Google nisso, tá, pessoal? Mas é porque na nossa terra era não reprovar, alguma coisa assim, entendeu? Ficar. Como é que chamava? Recuperação. Recuperação, não sei. Com direito a umas recuperações aqui e ali. Eu perdi a única coisa que me fazia sentir parte da família, que eram minhas notas boas. Ô, Valentina. Foram 3 anos em que eu assumi que não dava mais para ocupar aquele espaço. Foi quando eu entendi que não importava quanto eu me esforçasse, eu não ia conseguir ser a filha esperada. Me permiti matar a aula, tirar notas baixas, viver romances proibidos, Boa. amizades duvidosas. Aproveitei a liberdade que o ambiente escolar me dava. Eram 14 horas diárias passadas em outra cidade, longe de casa. A princípio foi assustador, mas logo depois me adaptei e vi a oportunidade de construir quem eu queria ser de verdade. Foi um período de ruptura em que eu pude me separar dos meus pais e me enxergar como eu sozinha, eu completa e não eu dentro da minha família. Não foi fácil, doeu, eu continuei ouvindo críticas constantemente dentro de casa. Agora elas vinham um pouco mais duras. Você é muito dada. Você só estuda e ainda assim tira notas baixas. Você não sabe escolher amigos. Você tem muitos amigos homens e a gente não gosta disso. Considerem aqui que eu estudava numa sala em que 80% da turma era homem. Enfim, foram anos de muitas... Quanta violência. Enfim, foram anos de muitas descobertas sobre mim, de uma fase de muito desenvolvimento emocional. As lembranças boas em que eu estava feliz na escola, sendo quem eu era, superam as ruins de quando eu chegava em casa e ouvia tudo isso dos meus pais. A questão é, o ensino médio acabou, eu comecei a trabalhar e agora estou construindo minha carreira mirando numa independência financeira que vem se aproximando mais rápido do que eu imaginava. A pandemia me faz passar mais tempo em casa do que eu gostaria e me obriga a conviver com as constantes críticas dos meus pais, que não acabaram depois que eu saí da escola. Como separar quem eu sou de quem meus pais querem que eu seja? Como saber até que ponto lutar pela minha individualidade sem feri-los? Onde está o meio termo entre me sentir parte da família e ao mesmo tempo existir como indivíduo? Como separar o sentimento de revolta natural que vem com o amadurecimento e uma mágoa legítima que me acompanha há tanto tempo? Eu amo meus pais, eu sei que eles me amam, nunca duvidei. Mas a nossa relação vem se desgastando há tanto tempo que eu temo que a chegada da vida adulta traga um afastamento desproporcional. Eu nunca fui amiga dos meus pais, mas agora sinto a necessidade imensa de construir uma relação com mais parceria e menos hierarquia. Eu sei que vocês vão ler e fico feliz com isso. Acertou. Amo acompanhar a família de vocês e o lindo trabalho que fazem. Vocês são luz. Beijo de uma Valentina que não sabe bem o espaço que ocupa. Aff. Vem pra cá, Valentina, vem. Eu fico muito passada, porque a violência das relações familiares, né, quando elas não são claras, violências físicas, né, quando elas vão para esse campo da violência verbal, elas são muito cortantes, né?
E esse relato que a Valentina traz é um relato de muita violência. Sim. E a gente vai criando mecanismos para dizer que isso é amor. A gente vai, né, tentando encaixar, porque é muito duro. É muito duro você dizer assim, cara, isso não é amor. Esse jeito de amar, ele não me vê. Ele só vê uma fantasia que se tem sobre mim. Então não é sobre mim, é sobre a fantasia. E o conflito se dá por conta dessa fantasia criada. Quando a gente consegue enxergar que isso não é amor, é assim, de ficar ali, né, em posição fetal, chorando, ao mesmo tempo que é a oportunidade da gente renascer. Porque depois disso, não, a gente não vai morrer com esse desamor. A gente vai renascer, olhando para ele, vendo ele, nomeando ele. E se a gente quiser, a gente vai encontrar todas as justificativas. Puta, era assim porque meu pai veio de um outro pai que minha mãe também me amava assim, porque a mãe dela foi... As justificativas, elas são infindáveis. E essas justificativas, elas servem apenas para que a gente, num determinado momento, a gente olhe para elas e a gente se perdoe. Não é só perdoar esses pais. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que isso não é amor. Apesar de ser muito duro. Mas não é amor. E eu queria te dizer, Valentina, para você ler tudo sobre o amor de Bell Hooks, para que isso fique mais claro na sua cabeça, assim. Esse livro foi muito importante para mim no meu trabalho como educadora parental, especialista emocional e também nas minhas relações, sabe? Porque é muito difícil mesmo a gente entender que o amor não pode exigir que eu me diminua. E que tudo isso que você relata é uma diminuição da sua existência o tempo inteiro. Para que você caiba. E aí caber não é pertencer, como bem diz minha amiga Elisama Santos. Caber não é pertencer. Então toda essa sensação que você descreve de não pertencimento, ela é real. E o não pertencimento vem porque você não é vista na sua inteireza. E não é nos seus defeitos, é na sua inteireza. Tudo que você é. Ai! Nossa, eu tô assim... É cortante mesmo esse dilema. Me pega em tudo isso que você falou, né? Assim, quantas maneiras são possíveis da gente contar para outra pessoa o que é amor, né? E isso que te contaram realmente não é amor, né, Valentina? E eu queria, antes de começar a falar sobre você, eu queria dizer que eu sinto muito pela infelicidade da sua mãe e do seu pai. Eu sinto muito por dois seres humanos ficarem tanto tempo juntos, sendo tão evidentemente e profundamente infelizes numa relação, a ponto de colocarem tanto peso na realização dos filhos como se fossem as suas. Que vida infeliz, triste é essa de uma mãe e do pai que tenta criar essa ilusão. Você chamou de perfeição e eu vou trazer isso daqui a pouco porque também acho isso muito questionável. De criar filhas e filhos perfeitos como se isso fosse o êxito deles e não a vida deles. Eles falharam miseravelmente como mãe e como pai. E eu sinto muito pela infelicidade deles. Talvez eles sejam infelizes até no casamento, não saibam. Acho que se a gente fosse para um campo analítico desse casal, provavelmente a gente iria chegar nessa conclusão se a gente estivesse conversando com eles. A projeção que eles trazem para você, que você, quando você traz a pergunta desse lema, né, que é como separar quem eu sou de quem meus pais querem que eu seja. Essa segunda parte da frase ela não existe.
Eu acho maravilhoso. Eu também senti isso, assim. Como separar? Separar já o quê? é Não, separado, já né? não Já são existe. duas coisas completamente diferentes. E eu te diria que por mais que nossas mães, pais, cuidadoras e cuidadores, madrastas, padrastos sejam importantes na construção da gente, eu acho que se deve ao fato de você ser uma mulher muito nova, porque você está aqui falando de ensino médio. Então, assim, eu fiquei aqui calculando o que era ensino médio. Acho que ensino médio é o que eu chamava, na minha época, de primeiro, ter, segundo, terceiro ano. 19 anos, então, 20 no máximo. Você deve ser uma mulher muito nova e você ainda vai atravessar essa adolescência aí por mais uns 10 anos, né? E eu fico pensando na crueldade que né? Você ter atravessado a infância e estar atravessando essa adolescência e chegar na jovem idade adulta preocupada com uma questão que ela é uma questão que ela não pode ser postulada. Quem eu sou versus o que alguém quer que eu seja. E você traz isso de uma forma muito explícita, evidente, transparente, aos meus olhos particularmente, quando você começa a narrar a vida que você começou a levar. Que você começa a dizer assim, pô, eu ficava 14 horas lá na escola técnica, então eu namorei um monte de gente, eu fiz farra, eu não sei o quê, né? E assim, vou nem entrar nas questões que a sua família trouxe a partir disso depois, porque não importa, né? Mas quando você fala isso, e você fala isso como se esse fosse um lugar de subversão, e esse é um lugar de existência, esse não é um lugar de subversão, assim, para muita gente pode olhar para isso, e para muita gente pode chegar essa sua fala como se fosse assim, parabéns, você rompeu com você. Não, Valentina, essa é a sua vida mesmo. Não, e é o que é assim, esperado de um adolescente num grupo, né, de descobertas, é isso mesmo, não tem nenhuma subversão, assim. Tá lindo. É o que é. Tá vivendo. Tá vivendo, tá de parabéns que tá vivendo. E nesse ponto, aí eu queria trazer um questionamento que você fala no começo do seu dilema, quando você diz assim, quando você coloca entre aspas a história do Família Perfeita, que eu entendo que você coloca entre aspas essa Família Perfeita por entender o tanto de imperfeição que tem. Entendi por que você colocou essas aspas lá. Mas eu queria questionar esse conceito, inclusive por uma coisa que você diz depois, que fala assim, a gente funcionava muito bem. Vocês não eram uma família perfeita, no máximo vocês poderiam ser uma família funcional. Sim. E talvez nem isso fossem, pelo tamanho das críticas e recorrência que seus pais trazem, sua mãe e seu pai trazem. Então talvez nem funcional. Perfeita não existe. Não existe família perfeita, né? E já sei que você sabe disso. Mas até a família funcional não me parece aplicável aqui quando a gente vê mãe e pai que observam a filha se desgarrando exatamente no momento que tem que se desgarrar, num período de adolescência e jovendade adulta, de construção da sua identidade, de se apartar dessa casa e de criar em você esse mecanismo de que você levanta uma questão íntima, depois de tanto choro escondido, depois de tanto caderno anotado rasgado, você ainda assim levanta a questão que é aquilo que eles querem que eu seja. Eu acho isso brutal com você. Mas Valentina. essa é a herança, Peu, dessa relação familiar. Sim. Essa é a herança dessa percepção sobre amor. Sim. E que foi por isso só a terapia, amor. Entendeu? Só a terapia, só o tempo, só os novos encontros, Sim. Só o quanto que a gente se disponibiliza para rever, para tirar essas pessoas desse lugar, né? Ela começa contando do rótulo, né, da menina que come mal, da menina com frescura para comer e como isso é decepcionando para os pais dela. Eles que lutem, velho. Eles que lidem com essa frustração de não ter à mesa uma menina que se esbalda com um prato de brócolis. Eles que lutem. E o que a gente faz enquanto criança, né? É muito violento isso. É muito violento com uma criança, esse rótulo. E todos os outros. Mas quando a gente cresce e amadurecer serve para isso, a gente precisa nomear. Eu era violentada na mesa por minha mãe e pelo meu pai. E algumas vezes, e algumas vidas, isso se demora por muito tempo até que a gente amadureça essa ideia de que a gente foi agredido, foi violentado pelos nossos pais. Muitas vezes, às vezes, só quando a gente se torna pai e mãe. Que a gente vai, caramba, porque a gente fecha isso. Né? Nosso inconsciente desliga. Bloqueia. E
A nossa sociedade faz com que a gente não tenha essa leitura de ser violento, Sim. né? Então, pais e mães casados, que se amam, né? Que pagam a escola da filha, que levam, que buscam, não sei exatamente o que é funcional no que ela Nesse traz. sim. Mas para mim é isso, assim, tá funcionando. Todo mundo acorda, todo mundo escova o dente, tem café da manhã, leva, busca, traz, bota para dormir, né? É um ambiente que você olha de fora e diz assim, nossa, gente, aquela família é uma boa família. E é esse tipo de relação, de trato no dia a dia, não é reconhecido como violência. É assim mesmo. Pai e mãe tem que tratar assim mesmo, né? Criança chata para comer, tem que ouvir que é chata para comer. E imagina, Valentina, no futuro, imagina que se você, mais na frente, você for uma mulher que tenha uma família e que por acaso tenha filhos, assim como aconteceu na sua família, imagina como você vai olhar para essa sua história e o que você vai levar dela para quando você estiver nesse outro papel, né? Eu tenho uma ideia que eu defendo com muita veemência, que é: não existem filhos mal criados, nem filhas mal criadas. Eu acho que só adultos podem chegar nesse lugar de que foram mal criados. Quando eles chegam à idade adulta e eles se tornam mal criadores. E um pai e uma mãe mal criadores, porque filho é gerúndio, filha é gerúndio. Você está em construção. Crianças, adolescentes e até jovens adultos estão em construção das suas identidades, das suas vidas, existências, manifestações tantas e diversas e complexas, porque a gente é complexo. A gente não se define pelo rótulo, nenhum desses que você trouxe. Então, acho que seus pais eles são bem mal criados e bem mal criadores. E você simplesmente está seguindo seu caminho. E fico pensando nisso, fico pensando nessa história contada no futuro, sabe? De onde é que eu vim? Lê para mim, por favor, amor, o final, as perguntas dela. Sim, boa. A primeira pergunta que ela faz, que é isso, né? Porque é o título desse dilema, que é: como separar quem eu sou de quem meus pais querem que eu seja. Essa é a primeira que a gente falou dela. Depois ela diz assim: como saber até que ponto lutar pela minha individualidade sem feri-los? Olha isso, gente. Valentina, você está tão ferida, você está tão machucada, você está tão no canto da parede que você está se questionando sobre isso. Porque se você não tivesse tão ferida, tão machucada, você estaria muito mais concentrada em viver a sua vida. Totalmente. Totalmente. E, inclusive, eu queria pegar esse gancho sobre uma coisa que para mim tem sido muito reveladora nos últimos anos, que é como a gente lida com esse mundo que nos fere, nos violenta, né? Recusando a devolutiva na mesma moeda. Recusando a ideia de ser violento com esse mundo e de ferir esse mundo de volta. A melhor das desobediências civis, humanas que podem acontecer é aquela que você reconhece o outro. Reconhece, sabe que ele existe. Mas que você segue a sua existência dentro das suas crenças. E isso já mudou na história da humanidade, já mudou paradigmas muito agudos. Então acho que vale a pena você olhar para isso. Quando você se pergunta, né, como lutar pela sua individualidade sem feri-los. Você não quer feri-los, você não vai feri-los. A ideia não é feri-los com a sua existência. A sua existência, ela não é uma existência que ela serve para ferir ninguém. E se um pai ou uma mãe se fere com a existência do filho, reforça o que eu estou dizendo, que não existe amor, né? E esse pai ou essa mãe precisa reconhecer essa dor nele e nela. E aí, se eles quiserem, eles vão lá e vão cuidar disso. Isso. Né? Aí eles vão para terapia. Eles vão para terapia. É um dilema recorrente, né? Quero sair do armário, tenho medo de ferir meus pais, né? Ou arrumei uma namorada, mulheres lésbicas que escrevem pra gente, arrumei uma namorada e minha família não aceita. Eu acho que isso é muito importante da gente pensar, ainda que doa, porque é óbvio que ter pai e mãe ali, como esteio, é importante, é estruturante. Mas o amor não pode diminuir a nossa existência, senão não é amor. E se a sua existência fere a do seu pai, a da sua mãe,
Ele precisa olhar para isso, ela precisa cuidar disso. Não é sua responsabilidade, Valentina. Se preocupar, se ser quem você deseja ser, vai de alguma forma machucar seu pai ou sua mãe. Que doloroso. E assim, mãe e pai ser esteio, contorno, colo, né? Tudo isso, confronto em alguns momentos, tá tudo bem. Agora, mãe e pai ser colocado no lugar de entidade, Valentina, não. E até as entidades precisam ser questionadas, né? O A que mais que ela pergunta? A terceira pergunta que ela faz é: onde está o meio termo entre me sentir parte da família e, ao mesmo tempo, existir como indivíduo? Quando foi que você se sentiu parte? E eu tenho outra pergunta para fazer. Você sendo essa mulher, um indivíduo, com toda a sua complexidade, com aquilo que você acredita que deve viver, etc. Por que isso exclui que você faça parte? Você vai fazer parte com o quinhão que lhe cabe. Se lhe quiserem, porque eles podem dizer assim, puta, não, você vai ser essa daí, a nós não serve. E eles fecham a porta da casa para você. Em tese, sim, mas o que eu digo é o seguinte, ela não deixa de fazer parte daquela família. Os pais Não podem deixam, simbolicamente, podem fechar a porta, fechar a janela, mudar a tranca. Não deixa de fazer parte. A sua existência, mesmo com todas as diferenças, com tudo que você carrega como indivíduo, não vai sumir da vida deles. Então, assim, eles que lutem. Mesmo. E eu acho boa, ela pergunta assim, qual é o meio termo, né? Que cacete a gente tem que buscar o meio termo o tempo todo. Para algumas coisas não dá meio termo. Não tem meio termo, é ou não é. Ou cabe ou não cabe, ou pertence ou não pertence. E se você, com a existência que você escolhe, que você desenha para sua vida, se você percebe que essas pessoas evidenciam que no espaço delas você não cabe, o quintal do mundo é muito grande, vai fundo, vai lá, vai viver isso. Outra pergunta que ela faz é o seguinte, amor, ela pergunta aqui, como separar o sentimento de revolta natural que vem com o amadurecimento e uma mágoa legítima que me acompanha há tanto tempo. Aqui tem a parte da dor, né? Eu sinto que esse nó só desata com o passar dos anos, com a maturidade, com novas escolhas, com novas posturas de todos os personagens desse dilema. Sim. Não é uma coisa que cabe só a você. Você vai cuidar da sua dor, você vai elaborar, você vai refletir e você vai entender o que é que você faz com ela. Sim. E o tempo e o convívio, o afastamento, as expansões e retrações da relação com esses pais também vão te dando respostas sobre como cuidar disso. Mas não tem um roteiro, né? Não, agora para cuidar dessa dor você deve não falar mais com seus pais. Depois você deve buscar Não tem isso. É um processo muito interno. Eu não sei, Valentina, se você viu, mas o tempo inteiro do seu dilema, eu fiquei pensando em Encanto. O filme novo da Disney. Que tem duas figuras muito lindas, que são a Luísa, né? E como chama a irmã da Luísa? Luísa, Mirabel e Isabel. E Luísa para Luísa foi dado o dom da força. Ela é a filha forte, para quem todo mundo pede que mova montanhas. E Luísa vai lá e ela usa a força dela para fazer isso. E é a força física e a força simbólica também, né? Isabel é a filha perfeita e para ela foi dado o dom de fazer flores. Tudo onde ela toca viram flores e ela não pode fazer nenhum cacto. Ela só pode fazer hibiscos, rosas, flores que são muito perfeitas, né? E aí tem Mirabel, que foi a filha que nasceu sem dom. É a filha esquisita, é a filha para quem todo mundo olha com desdém. E a avó, que é a grande matriarca dessa família, que faz de tudo para manter a casa em pé, sustentando todas as perfeições de todos os filhos e netos. E como essa avó está cansada, porque se sustentar essa perfeição que inexiste é muito cansativo. E o que é que danado essa Mirabel, que nasceu sem dom, está fazendo aqui? Né? O que é que ela veio me ensinar? Não quero olhar.
Então, convido vocês a assistirem juntos, em família, assim, e debaterem um pouco sobre isso, porque esses pais, obviamente, não se percebem nesse lugar violento. Não se reconhecem nesse lugar de dor que você traz. Porque, para eles estão ali fazendo o melhor que eles podem. Todos os esforços que está no radar deles para que você seja uma menina, né, para que você tenha sucesso, para que você conquiste coisas, porque esse é o esteio deles, esse é o radar deles. Não é o seu. Sucesso para você pode ser outra coisa completamente diferente e precisa ter dentro dessa família, para que essa família se relacione, precisa ter espaço para entender, para ouvir, para gritar, para silenciar. Mas desse jeito que você traz aqui no dilema, é o nada, é o vazio. É o vazio. Eu fico muito mexido quando no último parágrafo do dilema dela, ela começa dizendo assim: eu amo meus pais e sei que eles me amam, nunca duvidei. E eu acho que essa talvez fosse a primeira coisa que eu fosse convidar vocês, sabe? Se a gente estivesse numa roda conversando, que era repactuar o que é o conceito de amor. Porque eu não consigo enxergar pais que te amam e você como uma filha que os ama. Eu acho que você tem medo deles. Acho que você teme seus pais. Então essa busca, por exemplo, pelas notas, pelas estratégias para pertencer à família, eu acho que isso é um temor enorme. E, inclusive, confundido muito com respeito. Confundido com respeito, hierarquia e não sei o quê. E, na verdade, é uma das armas de tirania mais brutais que tem, né? Quando você aplica o medo numa relação ou na sociedade, você ganha a obediência. Ganha a obediência, cega a obediência, né? E eu sinto que, no seu caso, tem uma relação de temor. E no caso deles, eu queria muito entender eu queria muito ouvi-los, assim, como é que eles entendem que essa violência é tamanho amor. Porque provavelmente, imagino que eles venham, porque eu acho que tem uma geração não só uma geração, mas tem uma natureza de mães, pais autoritários que misturam o cuidado com essa violência. É assim, eu estou fazendo isso que é melhor para você. Pelo seu bem. Eu estou fazendo isso pelo seu bem. Você tem que comer desse jeito porque eu estou antevendo que você vai adoecer se você não. E assim, isso é tudo irreal, né? Então, acho que tem muita imaginação e pouco diálogo, talvez. Pouca prática da conversa entre vocês. Então, quando você se despede no e-mail dizendo eu amo muito meus pais e eu sei que eles me amam, talvez seja muito doloroso, mas você entrando numa idade adulta, seja um momento bom de você e eles repactuarem quais são os nomes dessas coisas, sabe? O que é amor, o que é violência, o que é cuidado, o que é abandono, o que é medo. O que é tudo isso, assim? Eu queria só narrar um episódio para você, Valentina, muito rápido. Quando eu fui aprovado no vestibular, e aí até uma determinada idade, muita vontade de agradar um pai que, na verdade, me abandonou. Foi muito uma relação que estava ali muito evidente que era de abandono, e eu não vi enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto. Eu não achava que aquilo era abandono. Eu achava que era a escolha dele, a escolha pelo trabalho, pelo tempo dele, pelas relações dele e tal. Até porque ele existia, né? Ele estava ali. Ele pegava no final do tempo, ele funcionava. Funcionava, assim, vou chegar aí às 9, chegava às 5, quando chegava, mas, né, era isso, era levando pro colégio, parava na padaria para dar coxinha com refrigerante. Então, né, observando a trajetória inteira, o que eu vejo, na verdade, é que tem um pai que ele faz uma escolha por não ser presente na vida do filho, como muitos homens fazem. É um equívoco tremendo, né? Pais que não são pais. Ele não foi um pai, a verdade é essa. Mas eu lembro de um momento muito categórico, assim, que é quando eu sou aprovado no vestibular, e sou aprovado no vestibular de comunicação social com habilitação para publicidade e propaganda. Na Universidade Federal. Na Universidade Federal de Pernambuco, que não pagava assim um centavo, também não tinha aula, só tinha greve, mas era assim que funcionava. Aquela época de Fernando Henrique. E aí, resultado, eu chego pro meu pai de cabeça raspada, fui com os meus amigos pegar o resultado, chego na casa do meu pai de cabeça raspada,
e digo, né, fui aprovado na federal, e ele bate nas minhas costas, dá um tapinha, bate nas minhas costas e diz, não venha me pedir para abrir nenhuma porta para você. E eu guardei essa frase. E eu nunca pedi para meu pai abrir uma porta para mim. E eu fui amadurecendo e entendendo também que nada do que eu fizesse deveria ser para contar para o meu pai. Porque nada seria suficiente. Nada seria suficiente. Então, quando eu entendi isso e que eu comecei a fazer as coisas por mim, nossa, como isso foi libertador. Como isso é libertador. Como é libertador quando eu escuto meu pai, como eu ouvi agora há pouco tempo, 20 dias que a gente se encontrou, e ele diz, eu queria que você me contasse mais sobre suas coisas, suas conquistas de trabalho e tal. E eu, tá bom, eu escuto e digo, tô anotando aqui sua ideia. Mas não, eu divido isso com as pessoas com quem eu construí relações efetivamente de amor. Complexas, longevas, que atravessaram crises e coisas muito boas, porque o amor, ele atravessa essas coisas. Então, tenho aqui em casa uma relação como essa, tenho com alguns amigos e algumas amigas relações como essa, que são as pessoas com quem eu partilho a minha existência como eu sou. Então, queria muito te contar essa história, porque talvez você já esteja construindo com pessoas ao seu redor essas relações de amor, outras que não são as relações de amor familiares, com quem você pode dividir os seus passos. E eu fiquei pensando no irmão, né? Tem um irmão nessa história. Tem um irmão, mas é isso, ele vem e não vem, né? Ele não vem, né? Ele é citado no saber, começo, mas não vem. E eu fico pensando que, ainda que esse filho seja o filho que cumpriu todas essas exigências desse amor tão duro desse pai e dessa mãe, né? Ainda que esse filho seja o preferido, que não tenha dado trabalho para comer, sabe assim? Aquele que foi para o lugar oposto, né, dessa Sim. Valentina, como dinâmica natural das famílias. Eu tenho certeza que para esse filho, esse pai e essa mãe pesam 1 tonelada também. Sim. Por motivos diferentes do que para você, Valentina. Sim. Mas esse pai e essa mãe pesam 1 tonelada nas costas desse seu irmão. Pode muito bom ter certeza disso, assim. Eu não sei que nível de diálogo existe entre vocês. Eu ia perguntar isso também. Quando você trouxe, eu fiquei pensando assim, como será que é a conversa entre vocês? Não sei se tem. Eu não sei se esses pais conseguiram construir essa ponte entre esses irmãos, porque nesse tipo de situação, melhor que eles sejam filhos únicos. Eu diria mais. Isolados, eu diria né? mais. Não é nem sobre se os pais construíram essa ponte. Eu queria saber se seus pais, eles não destruíram essa ponte. Porque essa construção diz respeito à relação de vocês. Sim. E aí, muitas vezes, mães e pais chegam para destruir isso na relação de irmãos, como se fosse um monte de filho único dentro de uma casa que tem, na verdade, inúmeros filhos. Sejam eles filhos biológicos, adotados, não importa, né? E eu queria muito saber também. Aliás, Valentina, se você puder, depois que eu tenho certeza que você vai ouvir o dilema, não tenho dúvida. Sabendo aqui o seu nome verdadeiro. E eu queria muito que você mandasse pra gente um e-mail depois contando como é que chegou até você o que a gente trouxe aqui. Vocês também que estão ouvindo a gente e que têm situações parecidas, semelhantes, similares nos núcleos familiares, né? Para vocês que são filhas ou filhos de pais que se comportam dessa forma e que defendem essa ideia equivocada do que é amor, a gente queria ouvir vocês, mas a gente também queria ouvir vocês que são mães e pais e que acreditam nisso, que acreditam que esse nível de crítica, de cobrança, de ausência, manifesta alguma coisa que vocês chamam de amor. Eu queria muito ouvir como vocês percebem que isso pode ser amor. Queria entender muito a cabeça de vocês e estou aqui aberto verdadeiramente ao diálogo. Queria realmente ouvi-los. Inclusive, pai, se você estiver ouvindo e quiser me contar, não, brincadeira, meu pai, a gente já conversou sobre isso. Ele já conseguiu definir isso num ponto muito interessante, que é: eu não sou uma pessoa dos afetos. Eu acho que isso é categórico, né? Obrigado, Valentina. Valentina, querida, fiquei com muita vontade de lhe dar um abraço, assim. Fiquei muito tocada, muito mexida. Uma garota. Fiquei muito mexida com o seu dilema, porque eu diariamente trabalho com pessoas que hoje são pais e mães que vieram exatamente desse lugar, e que estão sofrendo e que estão vendo as repercussões disso, e como é duro ver as repercussões dessa família em quem a gente é. Mas
tem uma coisa que é muito bonita, que a gente aprende também com o tempo, com a maturidade, com os novos encontros nas nossas vidas, que isso não é destino. O destino é a gente quem faz, é a gente que pode, né, todos os dias escolher novos jeitos, novas formas, novos caminhos. Às vezes a gente precisa de ajuda de remédio, a gente às vezes precisa de psiquiatra, de psicólogo, de terapia, de amigo. Não precisa fazer sozinho, não. Vou também pelo outro lado. A gente precisa de meditação, massagem, total. tantra, só para que a gente entenda que não é você pode simplesmente, né? Eu acho que tem um arsenal de coisas que nos ajudam no processo de fazer novas escolhas, porque essa herança emocional, ela é muito severa. Muito. Mas família não é destino. Sabe? Assim, lembrar disso não é destino, não é destino. Um beijo pra tu. Fica bem, respira, bate as asas, voa pra longe se for preciso, rompe se for preciso, porque talvez seja. Talvez outros horizontes sejam necessários para você ver o amor de outro lugar que não seja esse ninho. E só voando você vai ver o amor que não seja de dentro desse ninho. Talvez esse ninho esteja desconfortável, né? É isso. Obrigado, Valentina. Para vocês que estão ouvindo a gente, um beijo enorme. Próxima segunda-feira a gente volta e vai ser muito bom conversar com vocês no mês de fevereiro e não mais em janeiro. Falta pouco, cada vez menos para outubro. Eu acho que a gente não pode se despedir daqui por diante no Dilemas de uma mensagem que é: verifique se seu título está em dia. Verifique se você fez a transferência do seu título para o lugar que você mora hoje. Veja se está tudo ok, para que você não seja surpreendido ou surpreendido. Até maio, resolva essas burocracias para ter um título válido em mãos. Obviamente, se você for contra o governo tá aí. Se você for a favor do governo tá aí, pode deixar o título na gaveta, envelhecer mesmo, que a gente não quer seu voto, não. É isso, gente. Eva, me despedi falando de política. Aliás, Bingo, acho que fazia tempo. Eu acho que é uma boa coisa pra gente fazer, né? Que a gente fica sempre, né? A gente recebe muito esse dilema que também, como eu faço, o que eu faço? Velho, faz todo dia um pouquinho. É isso aí. Né? Se toda segunda a gente disser assim, Lula lá, brilha, vai ser bonito demais, gente. Né? Vai ser a gente fazendo a nossa parte, é isso que a gente vai fazer. Isso mesmo. Eu fui vacinar as crianças e eu saí de lá com o carro, com os vidros todos abertos, tocando esse jingle maravilhoso, que até agora ninguém conseguiu fazer melhor, tocando esse jingle, e a fila acenando, minha gente. Então, é isso. Tamo junto. Um beijo enorme pra vocês. Um beijo, gente. Caboge, meu querido amigo, solta o jingle. Ops, solta a vinheta. Dilemas. Mostra os seus que a gente mostra os nossos. Toda segunda a gente terminar com Lula lá. É 13. Vamos fazer campanha nessa porra aí. Né? Tá bom.